Os irmãos que estão com as suas Bíblias podem abri-las comigo. Obrigado, Ministério de Louvor. Podem se assentar, queridos. Logo mais estaremos de volta. Os irmãos que estão com as suas Bíblias podem abri-las comigo no Evangelho do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, segundo a narrativa do apóstolo Mateus, no capítulo 21, a partir do verso 1. Mateus, capítulo 21, a partir do verso 1. Essa mensagem tem um título, e esse título diz: tudo o que tenho, isso eu te dou. Você pode repetir comigo? Tudo que tenho. De novo, tudo que tenho, isso te dou. Novamente, tudo que tenho, isso te dou. Só mais uma vez, tudo que tenho, isso te dou. Capítulo 21 de Mateus, a partir do verso 1, quem encontrou, diga amém. Amém. Assim diz a palavra que prevalece. Ao se aproximarem de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ou Befagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos e recomendou-lhes: ide ao povoado que está diante de vós, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, com seu burrico ao lado. Desamarrai-os e trazei-os para mim. Se alguém vos questionar algo, deveis dizer que o Senhor necessita deles, e sem demora os devolverá. No entanto, isso ocorreu para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta: dizei à filha de Sião: eis que o teu rei chega a ti, humilde e montado num burrico, um potro, cria de uma jumenta. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus lhes havia mandado. Trouxeram-lhe a jumenta com o jumentinho, os selaram com mantas para cavalgar, e sobre as mantas Jesus montou. Então uma grande multidão estendia suas capas pelo caminho, muitos outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pela estrada. E as multidões, tanto as que iam adiante dele quanto as que o seguiam, proclamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito seja ele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Assim que Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou alvoroçada e comentavam: quem é este? Então as multidões exclamavam: este é o profeta Jesus, vindo de Nazaré da Galiléia. Deus querido, nós lemos, meu Senhor, a porção da tua palavra, dada a conhecer aos homens, não, meu Senhor, meramente porque eles transcreveram aquilo que ouviram, mas eles, meu Senhor, tornaram, meu Pai, público aquilo que o Senhor mesmo tinha em teu coração e partilhou com os homens na terra. A mensagem, meu Senhor, trazida ao nosso coração nessa noite, tem a ver, meu Senhor, com esse texto, ó Pai, razão pela qual o Senhor já está tratando cada coração de cada um dos teus filhos presentes neste santuário. Assim sendo, meu Pai, toma o controle, a direção, a primazia, tenha o Senhor mesmo o domínio pleno, completo, total, irrestrito, meu Senhor, e incompartilhável daquilo que o Senhor tem, Pai, para tratar com o teu povo, e é, meu Senhor, um recado autêntico do teu coração para falar ao coração dos teus. No nome de Jesus, Senhor, nós neutralizamos, repreendemos e desfazemos todo espírito, meu Senhor, de contradição, espírito de incredulidade, espírito de inquietação, espírito de antagonia e oposição à tua palavra, porque, meu Senhor, é a tua palavra, assim está escrito: fogo esmiuçador, é martelo que esmiuça a penha, que destrói, que desmancha, que arrebenta com a pedra. Assim mesmo, meu Senhor, em nome de Jesus, quebra eventualmente, Pai, a pedra existente no coração daqueles que precisam ser moldados e trabalhados pelo teu Espírito.
E fala, meu Pai, indistintamente a todos estes que adentraram no teu santuário, porque pisando neste lugar não deixarão este ambiente, este santuário da mesma forma que adentraram. Mas a tua palavra, que em boa medida recalcada, sacudida e transbordante, ó Deus, é a voz do Eterno, ela ecoará em cada coração e confirmará, meu Senhor, aquilo que já está preparado no coração do grande Rei. Assim, querido, em nome de Jesus, apropria-te de cada um dos ouvidos, ó Deus, ungindo com o sangue do Cordeiro, bem como cada coração, meu Senhor, ó Deus, e tomando também o controle da faculdade de pensar, do pensar de cada um dos teus filhos, porque eles estarão raciocinando, meu Senhor, eles estarão raciocinando segundo, ó Deus, o raciocínio da tua palavra, porque o Senhor nos convida a um culto racional. Assim, querido Deus, em nome de Jesus, toma o controle deste culto que é para o Senhor, para o louvor da tua glória. Oramos agradecidos a ti no nome de Jesus, o Messias, e o povo de Deus diz: amém. Você pode se assentar, querido, em nome de Jesus. Essa mensagem tem um título, e eu disse que o título dessa mensagem é: tudo o que tenho, isso te dou. Diga comigo: tudo que tenho, isso te dou. Tem uma canção que diz assim: tudo que tenho, tudo que sou, e o que vier a ter, entrego a ti, Senhor. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Tudo o que tenho, isso te dou. O Evangelho de Mateus discorre sobre um momento da vida do ministério de Jesus Cristo que é crucial. Nós estamos falando do domingo. Hoje é um dia como aquele em que Jesus entrou em Jerusalém assentado numa jumenta, assentado num animal, assentado naquele burrinho. E Jesus, quando entra em Jerusalém, não é uma entrada comum qualquer, como outro momento comum, como em outra situação. Não foi assim. Jesus, quando entra em Jerusalém, aquele momento ficou conhecido como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Porque não sei se você sabe, mas Jesus, ele foi tripudiado, rejeitado e expulso de Jerusalém, tido como um falso profeta, tido como um tirano, tido como alguém que blasfemava, porque muitos daqueles doutores da lei, conhecedores, fariseus, se achavam muito mais próximos de Deus do que aquilo que o Senhor Jesus trazia como mensagem. Eles foram responsáveis por estarem criando um clima de hostilidade, onde Jesus era a persona non grata, era alguém indesejado, alguém desagradável. Nesse momento Jesus está entrando em Jerusalém, a cidade do grande rei. Diga: Jerusalém, Jerusalém, a cidade do grande rei. E era necessário que Jesus entrasse em Jerusalém. Jerusalém é um ícone dentro da história da Bíblia, dentro do projeto de Deus na terra. Jerusalém é um grande marco, e era necessário que Jesus adentrasse, e era num domingo como o dia de hoje. Jesus entra em Jerusalém, e agora ele não está mais sendo hostilizado como outrora. Agora ele entra em Jerusalém e as pessoas estão ovacionando a entrada do Senhor Jesus, e as pessoas celebram, e as pessoas olham para ele e dizem: Hosana ao filho de Davi. Estão louvando, estão adorando e dizendo: bendito é ele que vem em nome do Senhor. Baruch Rabá Bishem Adonai, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Jesus entra em Jerusalém ovacionado, as pessoas cortam galhos de árvores, são os ramos das árvores, e elas chacoalham para mostrar o quanto elas estavam alegres pela presença do Senhor Jesus. Era o domingo que precedia a Páscoa, o Pêssar.
Nessa mesma semana do domingo em que Jesus entrava em Jerusalém, você sabe que na sexta-feira ele foi alçado no Calvário e ele morre pendurado na cruz, mas ao terceiro dia se cumpre a palavra profética que em 3 dias derrubariam a igreja ali expressa na figura do Senhor Jesus, mas ela seria reerguida 3 dias depois, a figura da ressurreição de Yeshua HaMashiach. Aquele momento é um momento tão especial, um momento tão diferenciado, que não poderia ter uma entrada diferente dessa que Jesus protagoniza, a entrada triunfal dele, entrando em Jerusalém. Mas para que você entenda tudo aquilo que aconteceu, é necessário que você saiba que Jesus é a maior representação de alguém que deu tudo quanto tinha. Olha para quem está do seu lado e repita o título dessa mensagem e diga para essa pessoa: tudo que tenho, isso te dou. Não é para a pessoa que está do seu lado, mas é para que você entenda que assim fez o Senhor Jesus. Tudo que ele tinha, ele deu. Mas ele deu o quê? Diz na palavra que prevalece no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16: e Deus amou o mundo de tal maneira que ele o quê? Ele deu. Ele deu o quê? E quantos filhos ele tinha? 1. Então, se ele tinha 1 e deu 1 que tinha, ele deu o quê? Ele deu tudo. Jesus expressou isso no seu ministério: a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. O ensino do Senhor Jesus, dentre tantos, ele expressa esse como um dos mais importantes: dê tudo o que você puder em prol do Deus que você serve. Se dedique, mergulhe, se entregue, abrace. Tudo que eu tenho, isso eu te dou. Tudo que eu tenho, isso eu te dou. Jesus, ele orienta alguns daqueles que estavam perto dele e diz: você vai buscar num lugar chamado Betfagé. Olha para quem está do seu lado, diga Betfagé. Em hebraico significa a casa dos figos. Jesus era especialista em tratar com figo, figueira. Era algo comum, uma cultura comum da época, do local. E a casa dos figos, ali no Monte das Oliveiras, o Senhor disse isso, ali no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos e disse para eles: vocês vão até um povoado que está aqui perto e vocês vão encontrar uma jumenta amarrada com o seu burrico do lado. Desata o nó que prende eles, traz para mim. E alguém vai lhe perguntar, ou porventura se alguém lhe perguntar, pode dizer que sou eu que preciso e daqui a pouco eu devolvo. Diga para quem está do seu lado: Jesus, quando ele precisa de alguma coisa, ele garante devolver. Você aprende com isso que Jesus não é caloteiro. O que ele pega, ele devolve. O que ele pega, ele devolve. E a Bíblia diz: mas isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do profeta, que a palavra profética era que Jesus, o Salvador, ele entraria em Jerusalém assentado num jumento. Ele entraria em Jerusalém na condição de homem humilde. Não eram nos cavalos de guerra da época, os cavalos bonitos, cevados, robustos. Era um animalzinho muito mais discreto e olhado de qualquer forma pelas pessoas, mas representava a singeleza, a simplicidade e a humildade do Senhor Jesus. E ele pega aquele burrico, aquele jumento, e ele prepara o assento, a cela, senta para poder entrar em Jerusalém. Lembre-se que essa mensagem tem como título: tudo que tenho, isso te dou. Repete comigo: tudo que tenho, isso te dou. Você está preparado para dar ao Senhor tudo aquilo que você tem, irmão? Você está preparado para entregar ao Senhor tudo aquilo que você tem?
ou você detém poder e autoridade sobre alguma coisa, e dessa coisa você não abre mão. Eu quero que você guarde no seu coração algumas coisas importantes a respeito de tudo que você tem e que você precisa dar ao Senhor. A primeira coisa que você precisa saber é a razão de ser, porque Jesus, ele recorreu àqueles animaizinhos para que ele pudesse cumprir aquele propósito. Por que será? Por que será que Deus vai requerer alguma coisa de você? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Deus vai requerer de você alguma coisa que pertence a você e que você não dá valor. Aqueles burrinhos, ou aquele burrinho e a jumenta, diz a Bíblia que estavam amarrados. Tinha alguém usando? Tinha alguém usando? Sim ou não, irmão? Estava amarrado, ninguém estava usando aqueles animais. Jesus vai requerer de você alguma coisa que você não está usando. Sabe por quê? Porque talvez você não esteja dando o devido valor. Sabe quando acontece, é muito comum, as pessoas quando desejam algo, fazem o que for preciso, o que for necessário para ter. Depois que tem, deixa de lado. Você tem algum exemplo disso? Vai olhar a vida de muita gente por aí afora. Quantas pessoas prometeram mundos e fundos no casamento, depois que casou, largou de mão. Muita gente, entrevista de emprego, promete mundos e fundos na entrevista de emprego para se mostrar alguém diferenciado. Assume o cargo, a função, entra na empresa e depois larga de mão. E está achando que as coisas vão ser dessa forma? Está achando que as coisas vão ficar desse jeito? Deus vai requerer de você aquilo que você não dá valor. Deus vai requerer de você aquilo que você de repente não está nem usando, não está nem se lembrando que tem. É natural das pessoas só darem valor. Isso é uma máxima que a gente aprende da infância. As pessoas só dão valor quando elas perdem. Você sabia que isso é uma verdade? As pessoas só dão valor quando elas perdem. Sabe por que isso acontece? Porque elas perdem o sentido de valor, perdem a noção do quanto aquilo que elas possuem vale. Não tem mais a noção do custo-benefício de alguma coisa. O que antes era tão importante, tão expressivo, tão significativo, deixou de ter aquela importância toda. Muita gente tem tratado o relacionamento com Deus assim e esquece que a Bíblia fala no Evangelho de João, capítulo 15, verso 5, Jesus dizendo: porque sem mim nada podeis fazer. Quando a Bíblia exorta as pessoas a buscarem ao Senhor enquanto se pode achar, toda vez que eu ouço esse versículo, ou eu leio esse versículo, a imagem imediatamente que povoa a minha mente é a imagem do arrebatamento. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Sabe por quê? Porque depois do arrebatamento vai estar assim de gente querendo correr para a igreja. Depois do arrebatamento vai ter gente assim, fazendo fila. Pessoas vão passar por cima umas das outras. As pessoas vão querer fazer de tudo para estarem na igreja, porque desejariam participar do arrebatamento, mas não tem dois arrebatamentos, só tem um. Porque elas perderam o valor, elas não têm o valor, elas não têm a noção, elas não conseguiram admitir o significado, a importância, a representatividade que está em seguir e servir ao Senhor Jesus. Não tem a dimensão do quanto vale, o quanto vale estar aqui hoje na igreja. O quanto é importante estar hoje aqui na igreja, na presença do Deus vivo, o quanto é importante isso. Você não está aqui hoje porque faltou programação para o domingo. Você não está aqui hoje para justificar para alguém da família ou quem quer que seja. Você está aqui hoje porque nada paga a importância de você estar na casa do Senhor, o Deus que você serve. Deus vai requerer sempre de você algo que você não dá valor, algo que você tem deixado de lado. E no dia que isso lhe for tirado,
aí você vai lembrar do quanto você não desfrutou, não aproveitou, não usufruiu. E tem uma canção que diz assim: pois a vida passa de repente, levando essas horas lindas, levando embora o que foi para sempre, foi-se na distância, e hoje são lembranças do que não volta mais. As pessoas estão perdendo o valor, estão perdendo o sentido do valor. Diz a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10: sendo assim, tudo quanto vier à mão para fazer, faze-o com o melhor das tuas forças. Quem sabe na sua tradução diz: faça com todas as suas forças, faça com todo o seu vigor, faça conforme todo o seu entendimento. Aquilo que Deus lhe dá como bom presente dele, e o Senhor mostra isso através do seu trabalho, da sua família, do privilégio de você servir a Ele, se entregar, se dedicar a Ele, de você estar na igreja, de você servir numa obra para cumprir os desígnios do coração de Deus. Faça disso oportunidades impagáveis. Não troque isso, não barganhe isso por absolutamente nada. Valorize o que você tem, valorize aquilo que Deus tem dado para você. Não torne as coisas fúteis, vãs, sem significados. Valorize quem está do seu lado, valorize o seu filho, valorize o seu trabalho, valorize o amigo, valorize a igreja, valorize a leitura da palavra. Existem lugares do mundo em que a Bíblia é impedida de entrar. Você tem livre acesso à palavra viva, a palavra de Deus, e as pessoas não têm o significado real do que é ler a palavra de Deus todo dia. Medita nesta palavra de dia e de noite, para fazer tudo quanto nela está escrito. Uma das instruções que o Senhor deu, dentre outros personagens bíblicos, o Senhor deu a Josué, era que Josué não se apartasse da palavra de Deus. Ela era a referência prioritária na vida de Josué e na vida do povo hebreu, e as pessoas estão perdendo o valor, não tem noção, e o Senhor vai em busca de algo que as pessoas não estão dando o valor. Por que que a Bíblia diz que o Senhor Jesus virá no momento inoportuno ao entendimento dos homens? Por que que ele virá como um ladrão de noite? Olha a comparação. Ele virá como um ladrão de noite. A Bíblia está dizendo que ele vem de noite. Tem gente preocupado que ele vem de noite. E a ninguém o Senhor deu a conhecer. Quando é que ele vem? Ele vem de dia ou ele vem de noite? Ele vem com o céu claro ou ele vem na madrugada? Não importa. Ele diz que ele vai voltar, o Senhor Jesus vai voltar como um ladrão de noite. O que é um ladrão de noite? É alguém ser surpreendido por algo que não está esperando. E Jesus vai voltar. E é por essa razão que alguns vão subir, outros não. Porque aqueles que não deram o devido valor, a devida importância, isso lhes será tirado. E a Bíblia diz: cuide da tua coroa, para que ninguém lhe roube. Cuida do que você tem. Cuida do que é importante para você. Dá valor às coisas que Deus deu para você. São bênçãos do Senhor. Deus lhe deu um esposo, uma esposa, valorize. Você não tem noção do que seria da sua vida sem ele ou sem ela. Valorize os seus filhos, você não tem noção do que seria a sua vida sem eles. Valorize o seu trabalho. Quem sabe você está reclamando muito do seu trabalho, existe uma fila de 12 milhões de desempregados esperando que abra uma vaga. Quem sabe são pessoas que estão de olho na oportunidade que você pode estar deixando. Valorize o seu trabalho, valorize as pessoas, valorize o seu irmão em Cristo, valorize a sua família, valorize tudo que Deus tem te dado, é bênção do Senhor.
E a Bíblia diz que tudo que ele vier as mãos para fazer, faze-o, conforme todas as suas forças. E diz mais: porquanto para o Seol, a sepultura, para onde vais, não há atividade, não tem trabalho, reflexão, não tem planos, não tem conhecimento, não tem saber, não tem nada. Olha para quem está do seu lado e diga: seu irmão, valoriza aquilo que você tem e esteja preparado para dar ao Senhor tudo que você pode dar a Ele. O jumentinho, ninguém estava usando, ninguém deu a devida importância. Aquele jumentinho protagonizou um dos momentos mais importantes da Bíblia. É o momento em que aquele animalzinho acolhe o Senhor Jesus, e Jesus entra em Jerusalém, e é um momento triunfante do Senhor Jesus, agora não escorraçado pelo seu povo, pela sua gente, mas entrando como aquele a quem o povo deveria salvar. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: irmão, a segunda coisa importante, porque tudo que você tem que dar ao Senhor. Sabe por que é? Porque Ele está pedindo. Quando o Senhor quer alguma coisa, dê a Ele. Quando for uma ordem expressa de Deus para dar, dê. Quando o Senhor vier requerer alguma coisa de você, não feche o seu coração para entregar a Ele, para dedicar a Ele. Você se lembra da história de Isaac? Lembra do sacrifício a que Isaac seria submetido? E Abraão, ele foi tocado pelo Senhor, e o Senhor disse: leva o teu filho Isaque, porque eu quero ele para mim. Agora, irmão, presta atenção, como é que você reagiria numa situação dessas? Deus estava pedindo o único filho de Abraão com a sua esposa Sara. Era o único filho do casal. A promessa de Deus estava estruturada na descendência de Abraão, mas não era em cima de Ismael, não, era em cima de Isaque, estruturada na vida de Isaque. E agora Deus está querendo levar Isaque. Que história é essa? Que negócio é esse? Que promessa é essa? Mas Deus requereu Isaque. E agora? Fala para o irmão que está do seu lado: e agora? Pergunta assim: o que você faria? Nos momentos em que Deus requer alguma coisa de nós, você precisa entender que você não pode fechar o seu coração. Tudo que eu tenho, isso eu te dou. Diga de novo: tudo que eu tenho, isso eu te dou. Agora eu pergunto a você: você acha que Deus seria capaz de fazer alguma coisa que fosse incompreendida, fosse incompreensível, fosse inadmissível? Deus estaria perdendo o controle das coisas? Deus faria alguma coisa da qual Ele poderia errar ou se arrepender no futuro? Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga assim: Deus é o Senhor do ontem, do hoje e do amanhã. Ele não se adianta e Ele não se atrasa. Ele sabe de tudo e de todas as coisas. Assim sendo, Ele sabe também o que é melhor para a sua vida. Se Deus te pede alguma coisa, irmão, não feche o seu coração. Hebreus capítulo 4, verso 7, a Bíblia diz: determina Deus uma nova oportunidade, e a chama de hoje, ao declarar muito tempo depois por intermédio de Davi, e conforme o que já fora proclamado antes. Hoje, e eu quero que você grave essa parte: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Tudo aquilo que Deus te pedir, não feche o seu coração em dar a Ele. Deuteronômio 16:16: 3 vezes por ano todos os homens de Israel deverão comparecer diante do Senhor teu Deus, no lugar que Ele houver escolhido, na festa dos pães sem fermento, na festa das semanas e na festa das tendas, festa dos tabernáculos, a Hag e Hassucote. E ninguém se apresente de mãos vazias diante de Deus.
Querido, você tem algo para dar ao Senhor. Você tem algo para dar a Deus. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Vamos lá. Ok, lá no seu trabalho, por que te contratam? Por que te contrataram? Porque você trabalha no lugar onde você trabalha. Por que está trabalhando? Por que levaram para você trabalhar lá? Por que razão? Me dá uma explicação, por quê? Diga, porque eu sou competente. Fala. Porque eu sou competente. Diga, eu sou preparado. Sabe por quê? A pessoa que recrutou você para trabalhar naquela empresa, naquele órgão, identificou em você características de alguém devidamente preparado para dar alguma coisa por ela. Significa dizer que você tem alguma coisa para dar, sim. Você acha que para Deus é diferente? Você não tem alguma coisa para dar ao Senhor? Você pode ser um exímio confeiteiro, você ganha para trabalhar numa confeitaria. Já pensou em fazer confeitos para Deus? De repente você é um excelente marceneiro, você é contratado para ser marceneiro numa empresa, é pago para isso. Que talento lindo você tem! Você já não pensou o quanto você poderia agregar à obra do Senhor? O quanto você poderia entregar a Deus o seu talento e dar a Ele alguma coisa do dom que Ele lhe tem dado? Alguma coisa você tem para dar a Deus, irmão? Alguma coisa. Já pensou se você tem o dom da dança? Imagina você dançando para o Senhor Jesus na casa dele, numa celebração, talvez numa dessas celebrações, as 3 festas declaradas na Bíblia: a festa dos pães asmos, a festa das semanas e a festa dos tabernáculos. Olha que coisa linda! E você dançando para Jesus. Quem sabe sua habilidade, você já tocou no mundão, tocou pagode, mas nunca tocou pagode. Já tocou a rocha, mas nunca tocou para a rocha que é Jesus. Está percebendo quantos talentos você tem, quantas habilidades você tem, e aquilo que você pode dar ao Senhor, aquilo que você pode oferecer ao Senhor? E a Bíblia diz: quando você se apresenta a Ele, não compareça de mãos vazias. A Bíblia trata, dentre outras coisas, daquilo que Ele tem abençoado. Dízimos e ofertas é uma prova disso. A recompensa que Ele te dá. E tem muita gente que pensa assim: não, é o meu trabalho, é o meu suor, quem trabalha sou eu, quem ganha sou eu. Olha que coisa tremenda. Mas ele se esquece de que Deus é quem dá a ele força e vigor. É Deus quem dá a ele discernimento e a capacidade de aprender, para ser um funcionário dedicado, apreciado e depois lá na frente promovido. Mas ele acha que é pelos seus próprios esforços, é pela sua própria competência. Você tem algo, irmão, para dar ao Senhor. Quando Ele requerer de você, não feche o seu coração. Diga: tudo que tenho, isso eu te dou, Senhor. Você está pronto para fazer isso mesmo, irmão? Você está preparado de fato para fazer isso? Ponto número 3. Por que tudo o que tenho eu preciso dar ao meu Senhor? Por quê? Porque vão existir momentos em que Deus vai precisar provar o seu coração através de circunstâncias como essa. Você pode dizer assim: poxa, mas Jesus, o Filho de Deus, um jumentinho, um burrico, qual o significado disso? Diante da grandeza de Deus, o Senhor precisava daquilo para realizar um propósito. Deus precisava daquele animalzinho desprezado, abandonado, sem despertar interesse de ninguém, mas ele precisava daquele animalzinho para que ele realizasse um grande propósito. Vão existir momentos na sua vida que você vai questionar o Senhor e vai dizer: por quê? Por quê? Vai parecer ser tão insignificante e você não vai entender por que razão. Por quê? Por que, Senhor? Por que eu tenho que passar pela prova? Por que é necessário passar pelo aperto, pela angústia, pela dor? Por que eu vou ter que passar por isso? Porque a glória de Deus manifesta, ela perpassa por episódios como este. E você pode até dizer assim: mas parece ser algo assim tão ruim, é algo para espizinhar. Não é.
Sabe por quê? Porque quando você vai no supermercado, por exemplo, só para tornar isso concreto e compreensível e didático para você, quando você vai no supermercado, você não leva qualquer coisa, você inspeciona o objeto lá, o produto, você inspeciona a lata, a caixa, você inspeciona o pacote, para saber se aquele pacote não tem furo, se aquele pacote não está apresentando deterioração, se aquele pacote não foi violado. Você investiga tudo que você pode, você avalia tudo que você pode. Isso é natural. Nós queremos trazer para nós o que há de melhor. Você leva alguma coisa ruim para sua casa? Você primeiro testa, quem sabe você pega um produto, vira de cabeça para baixo, mexe no lacre, vê se aquilo está devidamente preservado, e depois você tem a convicção, a certeza de que aquilo está pronto para poder entrar na sua casa. Sabe o que você está fazendo? Provando aquele produto antes de consumi-lo. Olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 8, verso 2: traze sempre viva em tua memória a maneira como o Senhor teu Deus te conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para te tornar humilde e provar-te, a fim de que exteriorizasses todas as intenções do teu coração, se estavas decidido a obedecer a seus mandamentos ou não. Sabe o que esse texto está falando? O que o povo passou, o povo de Israel? 40 anos no deserto. Por quê? Você pode me perguntar assim: por que razão Deus tinha uma promessa sobre Israel, estava cumprindo através da vida de Moisés, tira o povo do cativeiro egípcio, mas faz atravessar no deserto por 40 anos? Por que razão? Será que tem alguma lógica nisso? Olha para quem está do seu lado e diga assim: irmão, tudo que Deus faz tem uma lógica. Não é a lógica do homem, mas é a lógica de Deus. Esse texto de Deuteronômio revela por que razão o povo de Israel atravessou o deserto por 40 anos. Eu já falei a distância. A distância era como da cidade de Salvador até a cidade de Feira de Santana, 4 vezes, ou 2 vezes ida e volta. Coisa do tipo 500 quilômetros. Aí você imagina que mesmo andando, ninguém gastaria 40 anos para fazer um percurso dessa natureza. Mas diz o texto que o Senhor usou desse artifício com que objetivo? Provar. E o Senhor diz nesse texto de Deuteronômio: eu queria saber se você estava decidido a seguir os meus mandamentos e obedecê-los, se vocês seguiriam ou não seguiriam as minhas instruções. Não olhe para as circunstâncias da sua vida como o pior dos problemas experimentados. Enxergue isso como uma oportunidade de crescimento. Deus está provando você, irmão. E tenha certeza que depois de qualquer tribulação, qualquer turbulência, vem bonança. Depois de qualquer momento de adversidade, vem um momento de alegria e de paz. O governo de Davi foi um governo de guerra. Davi foi um homem de sangue. Mas diz a Bíblia que o governo de Salomão, filho dele, foi um governo de paz. Olha que coisa linda. Davi precisou derramar muito sangue para que o filho dele, Salomão, tivesse um governo de paz. Quem sabe você está passando por um momento difícil na vida e está perguntando ao Senhor: por que isso está acontecendo? É porque você precisa entender que tudo que você tem que dar ao Senhor. Até aquela zoninha de conforto. Ah, Senhor, eu preferia que tudo tivesse diferente. Eu preferia que tudo tivesse bem calminho. Eu preferia que tudo tivesse como antes. E talvez agora seja o momento do deserto, o momento da prova. E Deus está provando o seu coração para saber se você é um crente realmente ou se você é genérico. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: irmão, você é um crente de marca autêntica ou você é um genérico? Diga comigo: tudo que tenho, isso eu te dou. Não se esqueça, irmão, que Deus vai requerer de você. Deus vai requerer de você. Isso vai ser necessário para que Ele saiba que você está pronto
e você está disposto a viver para servi-lo. Ponto de número 4. Porque tudo que tenho eu dou ao meu Senhor. Por quê? Sabe por quê? Porque para Deus fazer coisas grandes, coisas portentosas, Ele vai querer se utilizar de circunstâncias talvez para você não tenham nenhum valor, de coisas para você pareçam insignificantes. Ele vai tomar episódios da sua vida que podem parecer desprezíveis, e através daquilo que possa parecer desprezível, Ele vai fazer algo de uma grande expressão, vai fazer algo de grande milagre. E a Bíblia diz: quem se lembrará do dia das pequenas coisas? Sabe por quê? As pessoas não valorizam as pequenas coisas. Considere dentre essas pequenas coisas, imagine a figura de Davi, que eu estou querendo fazer um comparativo literal. Pequenas coisas, Davi, quem sabe, era uma dessas pequenas coisas, não necessariamente pela sua baixa estatura, mas pelo que ele representava. Quem era Davi? Desprezível, não era temido por ninguém. Poxa, mas foi através de Davi que Deus realizou um grande milagre. Enquanto os soldados de Israel fugiam e não queriam assumir a responsabilidade da peleja, da luta contra o gigante, foi um pequeno em estatura e pequeno em importância que foi lá e resolveu a parada. Foi alguém desprezível aos olhos dos homens. Você está achando que essa coisa insignificante na sua vida ninguém olha e Deus não está olhando? Deus vai fazer com que esse seja o fator motivador para que Ele realize milagre na sua vida, irmão. Quando Lázaro morreu, e 4 dias depois de morto, Jesus está defronte o túmulo de Lázaro. E muita gente dizia: esquece, mestre, ele já morreu. E já cheira mal, 4 dias, já está em decomposição, já era. Lázaro é alguém insignificante. Vai se preocupar com isso? 4 dias? Quem é que pode fazer alguma coisa em 4 dias? Se não tem nada que possa reverter um quadro de óbito, ou provável óbito, em alguns minutos, ou poucas horas, quem sabe, vai se fazer alguma coisa depois de 4 dias? Alguma atitude depois de 4 dias era o mesmo que perder tempo. Viagem perdida, pequenas coisas. Vocês estão percebendo como as pessoas desistem de milagres com muita facilidade? Se Jesus levasse em consideração o que elas diziam: deixa lá, mestre, 4 dias está morto, Lázaro teria ressuscitado? Não teria. Lázaro não teria ressuscitado. Quantas vezes na sua vida você abriu mão de alguma coisa porque achou que aquilo era insignificante? Não, eu perdi isso aqui, eu deixa para lá. Deixa para lá. Quantas oportunidades você teve de mudar alguma circunstância de vida, mas pelo fato de achar que era desprezível, você deixa para lá. Quem sabe o troco que você disse, deixa para lá. A moeda que caiu do bolso, deixa para lá. O pedaço de comida que apodreceu na geladeira, deixa para lá. O pedaço de comida que fica podre na geladeira é o pedaço que vai lhe fazer falta no dia seguinte. O estômago vai estar roncando, você vai desejar ou desejaria comer alguma coisa, e nessa situação não encontra. Por quê? Porque não deu devida importância quando devia. Quem se lembrará do dia das pequenas coisas? Quem se lembrará das coisas de pequena monta, de pequeno porte, aparentemente desprezíveis? O Salmo 113, verso 7, diz a Bíblia: Ele levanta do pó o necessitado, Ele ergue do lixo o pobre. Sabe quem faz isso? É Jesus. Aqueles a quem ninguém dá valor, Ele levanta do lixo o pobre, o necessitado, tira do monturo, tira da podridão, diz a palavra, a fim de estabelecê-los como príncipes do seu povo. Ele oferece uma família a estéril.
Porque a esterilidade é muito fácil dizer, não tem condição de ter filho. E muita gente se apropria de uma verdade médica para dizer assim, olha, a medicina diz que não pode ter filho. Quem disse que não pode? Quem disse que não pode? Jesus falou. É por essas e outras que pessoas são liberadas para voltarem para suas casas tendo uma enfermidade que deveria ser investigada. Quantos episódios você encontra na TV falando a respeito disso? Pessoas que deveriam ter aquelas enfermidades, ou pelo menos aquelas evidências investigadas, para se ter um diagnóstico preciso, manda para casa. Quando manda para casa, a pessoa passa por uma situação tão difícil que algumas nem conseguem ter uma nova oportunidade, vão a óbito. Sabe por quê? Porque tem muita gente que despreza o que aparentemente é insignificante. Você acha que Deus não vai requerer aquilo que você tem? Mas eu não tenho nada. Não tem nada. Sabe qual foi a oferta que o Senhor recebeu? A da viúva pobre. E diz a Bíblia, muitos davam daquilo que sobrava, mas Deus se alegrou com a oferta daquela viúva pobre, porque ela deu tudo quanto ela, tudo que tenho, isso eu te dou. O que é um bolo de farinha com um pouco de azeite? Nada para uma viúva que estava com seu filho prestes a morrer, quando o profeta Elias chega na casa dela. E quando Elias chega na casa dela, diz assim, eu estou com fome. E ela diz assim, ó Senhor, meu Senhor, eu não posso fazer nada por ti, porque eu só tenho mais um pouco de farinha, eu vou fazer um bolo com ele, e um pouco de azeite, é somente para que eu coma com meu filho, e é a nossa última refeição, eu vou comer com ele e a gente vai morrer, e por isso não tenho nada para te dar. E Elias disse assim, então você está preparando para comer com seu filho? Então deixe de comer e deixe de dar para o seu filho e dê para mim. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou deixar de comer minha última refeição, eu e meu filho, a gente vai morrer depois disso, e é você, profeta, que vai comer? Ela não disse isso. Ela pega aquele pão, o último que existia naquela casa, e ela dá para o profeta. Qual foi o desfecho dessa história? O profeta disse para ela, pega quantas botijas você tiver. Ela começou a vasculhar a casa, e ela começou a colocar as botijas, todas elas perfiladas. Depois ela começou a procurar na vizinhança, e quanto mais botija aquela mulher possuía, mais o Senhor enchia de azeite. Aquilo que representava algo desprezível, um pedaço de pão, um pedaço de bolo, um pouco de azeite, era a última refeição. Era desprezível, era insignificante. Ah, irmão, não era. Era tudo que Deus precisava para fazer um milagre na vida daquela mulher. E a Bíblia diz que ela juntou tanto azeite, que o profeta disse para ela, usa aquilo que lhe for necessário, e o restante venda, porque isso é caro. As pessoas estão atrás de azeite, você vai poder vender, e vai vender caro. Sabe o que Deus fez na vida daquela mulher? Prosperou a vida dela, por conta de uma coisinha insignificante. Por conta de uma coisinha insignificante. Algo sem valor, algo desprezível. Foi o motivo, foi o fator que motivou o milagre de Deus. Quinto ponto, por que tudo que tenho eu tenho que dar ao Senhor? Pergunta para mim, por que tudo que tenho eu tenho que dar ao Senhor? Porque tudo que Ele requer de você, Ele devolve ainda melhor. Que investimento tremendo, né, irmão? Tudo que você dá a Ele, Ele devolve ainda melhor, com juros e correção monetária. Você dá um pouquinho, no pouco fostes. O que é que diz a Bíblia? No pouco fostes fiel. Aí ele diz assim, sobre o pouco te colocarei assim. Ele diz o quê? No pouco fostes fiel, sobre o muito. Olha que coisa tremenda. Você é fiel no pouco, Ele te dá muito. Você é fiel no mínimo, Ele dá o máximo. Olha a natureza de Deus, irmão. Filipenses capítulo 1, verso 6. Estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós, Ele há de concluí-la até os dias de Jesus Cristo. Sabe o que é que significa os dias de Jesus Cristo? Até o dia do Senhor, até a volta do Senhor Jesus, até o arrebatamento.
A boa obra que ele começou, ele aperfeiçoa, ele melhora, ele faz um upgrade. Quando você está em Cristo, a Bíblia diz nova criatura é, ele está fazendo de você alguém novo todos os dias. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, e ele faz novo todo dia, ele faz novas todas as coisas, toda hora. Se fosse o seu computador, o seu programa, o seu aplicativo, ele estaria sendo atualizado. O Senhor está atualizando você todos os dias, irmão. O Senhor está fazendo um upgrade de você todos os dias, melhorando você todos os dias. Sabe por quê? Porque tudo que você tem, você dá a Ele. Tudo que você tem é do Senhor. Você entende o seu papel nessa aliança. O que é seu é dele. O que você tem é dele. Ele faz de você alguém muito melhor todos os dias. Lembra da vida de Jó? Lembra de Jó? Jó perdeu o quê? Fala para mim. Tudo, foi ótimo. Vamos listar. Jó perdeu o quê? Tudo. Foi o que Jó perdeu. Perdeu jumenta, perdeu boi, perdeu terra, perdeu filho, perdeu mulher. A mulher caiu fora, né? Abandonou o barco. Você vê que o Senhor nem restitui mulher, porque aí o Senhor, não foi aquela, né? Mas ele teve filhos e filhas depois. Não foi da cegonha, não é? Aí você vê, tudo o que ele perdeu, o Senhor restituiu, sim ou não? Sabe por quê? Porque Jó não negou a fé. Ainda que passasse pelo vale da sombra da morte, ainda que ele passasse momentos de adversidade, momentos difíceis na vida, ele não abdicou de servir ao Senhor. Você não está vendo que isso é muito claro? Isso é muito transparente, é muito nítido, está muito lúcido, que o Senhor, ele toma situações como essas, e ele faz com que a sua vida lá seja melhor, lá na frente seja melhor do que agora. As pessoas às vezes se furtam da oportunidade, do privilégio de ofertar. Sabe o que significa você ofertar na casa do Senhor? Sabe o que significa você dizimar na casa do Senhor? E eu gosto do texto de Malaquias que diz, depois fazei prova de mim. Sabe o que é você fazer prova de Deus? É você confrontar Ele e dizer, Senhor, está escrito na Tua palavra, o Senhor não pode nem mudar isso aqui, porque foi pela Tua boca que o Senhor disse, ninguém acrescente nada, nem retire nada dessa palavra. Eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Eu não sou o homem para que minta, e nem filho dele, filho do homem para que se arrependa. Você está dizendo para Deus, Senhor, vai ter que cumprir, e está escrito, faça a prova de mim, se eu não abrir a janela do céu sobre você. Você sabe o que é a janela do céu, irmão? Não é a janela da Caixa Econômica, não é a do Itaú, do Bradesco, não é nada disso. O Senhor está dizendo, eu vou abrir as janelas dos céus. Imagina o tamanho da grandeza, da glória de Deus, a múltipla glória de Deus, a abundante glória de Deus derramada sobre a sua vida. Eu derramarei dos céus uma porção, de maneira que lhe advenha grande abastança. Sabe por que isso acontece? Porque tudo que você tem, você dá a Ele. É diferente de quem não quer dar nada para o Senhor, já viu? Senhor, o carro é meu, não vou dar carona para o irmão, quem paga o carro sou eu, a prestação, quem coloca a gasolina sou eu. Se eu levar o irmão no carro, o carro pode ficar mais pesado, o atrito do pneu com o asfalto vai ser maior, vai comer meu pneu mais rápido, e eu vou ter prejuízo. É assim, é? Vou para a igreja não, porque hoje tem que economizar gasolina. É assim, é? Quando você é fiel no pouco, o Senhor te coloca sobre tudo aquilo que você tem. Se você der ao Senhor, você não fica de mãos vazias, você não fica de mãos atadas, você não fica desamparado. O livro de Jó, capítulo 5, verso 18, pois é Ele quem abre a ferida, mas é Ele mesmo a quem trata. Ele fere, mas com as suas próprias mãos Ele cura. Sabe o que é que Deus faz? Aquilo que você entrega a Ele,
Ele faz na sua vida maior e melhor. O Salmo 37, verso 5, é a única coisa que você precisa. Entrega o teu caminho ao Senhor. E que mais? Confia nele. E o que mais? E tudo, diga comigo, e tudo Ele fará. Vamos ficar de pé, queridos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo Ele fará. Tudo que eu tenho, isso eu te dou, 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 isso eu te dou.